Olá, alunos, tudo bem por aí? Espero que sim. Vamos começar aqui mais uma semana, né, de aula, falando hoje a respeito do segundo reinado no Brasil, que vai ser o governo aí de Dom Pedro II, que vai começar o seu governo em 1840, encerrando o período regencial, e ele vai governar até o ano de 1889. Tá? Então ele fica 49 anos aí no poder. Foi um período bem longo, aonde começou, né, com a instabilidade gerada pelo período regencial, mas que pouco tempo depois ele conseguiu estabilizar politicamente a situação do país e vai manter assim até o final da década de 70. Nesse período, né, do governo dele, tivemos uma guerra externa, tivemos envolvidos num conflito no Uruguai e depois tivemos a Guerra do Paraguai, tá? Então nós vamos ver tudo isso daí com calma, falando também sobre a questão da luta contra a escravidão no Brasil, a questão da abolição e a imigração, tá? Então vamos lá. Dom Pedro II, ele assume o governo com 14 anos e meio. Pela Constituição de 1824, isso não poderia ocorrer. Porém, né, com todo aquele período instável gerado pelo período regencial, com aquelas, né, muitas revoltas, a balaiada, a sabinada, a cabanagem, a farroupilha, né? Então toda aquela situação de instabilidade acabou gerando, né, uma ideia entre os liberais que queriam, né, nessa época estava o governo do Araújo Lima, que foi o último regente uno, ele era conservador, e os liberais pretendiam chegar ao poder, e nessas pretensões eles achavam que poderiam manipular Dom Pedro II. E entre eles surgiu a ideia de reduzir a maioridade de Dom Pedro II para que ele pudesse assumir o governo, e eles acreditando que a pouca idade dele seria possível eles manipulá-lo. Então eles procuram Dom Pedro II, que era só um garoto com 14 anos e meio, e faz a proposta se ele estaria disposto a assumir o trono na idade em que ele estava. E ele então aceita. Só que para isso acontecer era necessário uma mudança na Constituição, através de um ato adicional, e eles passam então lá pelo Congresso, através desse ato adicional, eles conseguem reduzir a maioridade de Dom Pedro II. Esse episódio ficou conhecido como golpe da maioridade, tá? Que eles vão puxar a maioridade de Dom Pedro II para 14 anos e meio para que ele pudesse assumir o trono. Tá? Então foi modificado aí, através de uma medida do Congresso, a redução. Tá? Assim, com a redução, Dom Pedro assume o trono e coloca um ponto final ao período regencial. Tá? Mas ele vai assumir o governo mediante a duas grandes revoluções, né? Que há duas revoltas, aliás, que vai ser a Farroupilha, no Rio Grande do Sul, que só vai chegar ao fim em 1845, e ele também vai estar enfrentando a balaiada lá no Maranhão. Tá? Ele já nomeia Duque de Caxias para estar resolvendo esse episódio. O primeiro deles a ser resolvido vai ser a balaiada no Maranhão e depois a Farroupilha no Rio Grande do Sul. E ele começa então a governar. Já de cara vai ter eleições, e nessas eleições, em 42, houve a vitória dos liberais no poder. Tá? As eleições aí eram para o Congresso, tá? Para formar a Câmara dos Deputados e o Senado. E os liberais venceram o maior número de cadeiras, só que os conservadores, né, que saíram derrotados da situação, eles vão denunciar os liberais de fraude, e realmente tinham ocorrido fraudes
e violência, tá, nas eleições. Os liberais ameaçaram seus eleitores e os conservadores foram até o Dom Pedro II e denunciaram os liberais. Dom Pedro II então manda fazer uma investigação e já de imediato, né, antes da conclusão, ele suspende as eleições, suspende o resultado e dissolve novamente essa Assembleia e convoca uma nova eleição. Nas investigações foi comprovado que os conservadores haviam alegado. Foi feita uma nova eleição, os conservadores venceram. Só que isso, gente, acabou gerando uma revolta no Rio de Janeiro, que se espalhou para São Paulo e Minas Gerais, que foi a revolta dos liberais, que não aceitaram as medidas de Dom Pedro II, que não foi somente essa, tá? Foi medidas também de combate ao tráfico de escravos, levando em consideração a lei de 1831, e também combateu a sonegação de impostos sobre o café. Isso desagradou bastante os liberais e o fato deles terem sido afastados do poder, e eles então pegaram em armas no Rio de Janeiro e acabaram insuflando os liberais em São Paulo e também os liberais de Minas Gerais. Então a revolta se espalha, e toma aí alguns meses de mais conflitos no Brasil, cerca de 2, 3 meses, que acabou sendo resolvido o problema, né, com as tropas federais sufocando a revolta dos liberais nessa região. Tá? A política interna de Dom Pedro II, né, ocorre o golpe da maioridade, que eu já falei, anteciparam a maioridade dele. Dom Pedro II, ele começa o governo dele em 23 de 7 de 1840 e vai ser coroado imperador no final do ano, tá? Em dezembro. Logo de cara ele forma o Ministério dos Irmãos Andradas, que eram liberais, os Coutinhos e os Cavalcantes, tá? Mas ele também vai formar um ministério composto também com a Câmara dos Deputados de conservadores. Aliás, o ministério vai ter essa oposição dos deputados conservadores na Câmara dos Deputados. Novas eleições para a Câmara, né, que é as eleições do cacete, aí não é palavrão, tá, gente? Cacete aí no sentido de porrete, tá? Que o policial usa para cacetete para bater nas pessoas. Então, por que é chamado de cacete? Por causa dessas eleições de 42 que foram bem violentas e fraudulentas que os conservadores denunciaram. Tá? Aí foi os locais de combate, né, da revolta dos liberais, iniciando aqui no Rio de Janeiro. Aqui, olha, iniciando no Rio de Janeiro, aí um grupo, né, marcha para Minas Gerais e vai ter o principal combate aqui próximo a Sabará, né, em Belo Horizonte, e o movimento também chega em São Paulo e o principal conflito será aqui próximo a Piracicaba, Jundiaí, tá? No combate, né, dos liberais contra as tropas, foram 300 soldados rebeldes, que eram liberais, contra 150 soldados de Caxias, tá? Do Duque de Caxias, que era das tropas federais. E aqui em Minas Gerais foi o local onde teve o maior combate, né? Com cerca de 2.000 soldados de Caxias contra 3.300 liberais. Se parar para pensar, às vezes a pessoa pensa que os liberais eram em menor número, e não era. Tá? Eles eram em maior número, porém, Duque de Caxias, ele era um excelente estrategista militar. Tanto é que ele é considerado, né, no século XIX, o maior militar do Brasil. Bom, como funcionavam os dois partidos mais importantes do Brasil durante o século XIX, que eram os conservadores e os liberais, né? Dizia-se deles que eles eram farinhas do mesmo saco, ou seja, que a atitude deles se assemelhava, que seria defender os interesses da elite brasileira.
nunca defendiam os interesses do povão, mas havia diferença entre eles. A principal diferença, gente, é que os conservadores defendiam um poder mais centralizador, ou seja, mais poderes nas mãos do imperador e menos poder poder de decisão, tá? Para as províncias, que seriam hoje os estados. E os liberais eram o contrário disso, seria menos poderes nas mãos do imperador e mais autonomia para as províncias, mais independência, tá? Os conservadores, eles eram representados por magistrados, que seriam juízes, burocratas, que eram os funcionários públicos, tá? Os grandes proprietários do Rio de Janeiro, proprietários que eu digo de terra, então eram os grandes proprietários de terra do Rio de Janeiro, da Bahia e de Pernambuco, e grandes comerciantes, sendo que a maioria deles eram portugueses. Os liberais, eles eram representados pela classe média urbana, que seriam advogados, médicos, professores, tá? Alguns padres e proprietários de terra de áreas menos tradicionais, como São Paulo, Minas e o Rio Grande do Sul, tá? Então, ambos tinham proprietários de terra. Ambos defendiam a escravidão e ambos defendiam os interesses dos grandes proprietários de terra, tá bom? Por isso eram farinhas do mesmo saco. Esse pessoal que era farinha do mesmo saco vivia disputando o poder entre eles. Não se falava em outros partidos no Brasil até 1870, falava só deles, tá? Não é que não tivesse outros partidos, tinha, porém os mais fortes e decisivos eram os conservadores e os liberais. O que acontece, gente, é que eles disputavam o poder entre eles constantemente, e isso gerava um atrito político que acabava causando a instabilidade. Isso foi o que aconteceu lá durante o período regencial. Essa disputa entre os dois acabava gerando conflitos. E Dom Pedro, né, para tentar resolver isso, embora com pouca idade, ele percebeu essa instabilidade gerada pela disputa dos dois partidos, e ele então resolve solucionar o problema adotando o sistema parlamentarista no Brasil, que eu já vou falar sobre isso, mas também adotando o sistema de Ministério da Conciliação, que era a partir de 1853, tá? Ele adota esse ministério, que era um revezamento no ministério. Ora ele nomeava ministros que eram liberais, ora ele nomeava ministros que eram conservadores. Aí a charge que vocês estão vendo aqui Dom Pedro II, né? Aqui seria a democracia, entre aspas, né? Controlada pelo Estado, e aqui os conservadores, aqui os liberais, tá? Então eles estão numa espécie aí de como que eu posso falar, esqueço o nome que eles dão para esses cavalinhos que ficam girando, que uma hora o cavalinho está em cima, outra hora o cavalinho está embaixo. Essa charge é para representar essa questão da conciliação. Então, uma hora os conservadores formavam o ministério de Dom Pedro, outra hora os liberais, tá? Então havia esse revezamento, e com isso Dom Pedro conseguiu estabilizar os dois partidos, né? Então eles já não ficavam se engalfinhando, porque eles sabiam que era só uma questão de tempo para chegar ao poder, tá? Durante esse período de Dom Pedro II, né, na primeira década dele, ele também vai, depois dele ter resolvido a questão da farroupilha, ele vai enfrentar a Revolução Praieira, que foi mais uma revolução, uma revolta comandada pelos liberais. Os liberais meio que ateavam fogo no Brasil, tá? Então, esse pessoal vem lá de Pernambuco de novo, tá? Novamente aí Pernambuco agitando as coisas, e essa revolta acontece em 1848. Não chegou a ser uma revolução, porque não trouxe nenhuma mudança efetiva na política brasileira ou na economia, tá? Então é mais uma revolta mesmo. É chamado de Revolução Praieira porque vem de praia, tá? Porque o foco da revolta foi um jornal
tá? Que era o Diário Novo, que se encontrava, a sua localização era na Rua da Praia, lá na cidade de Recife. Tá? Então, o foco da revolta começa lá, com os jornais que estavam sendo escritos e atiçando a população, e acaba eclodindo por toda Pernambuco, tá? Mas principalmente na cidade de Recife. Na capital, Recife, o conflito foi muito focado contra os portugueses. Em Pernambuco, desde o começo do século XIX, gente, já tinha esse atrito entre brasileiros e portugueses, porque os portugueses, eles tinham algumas regalias que os brasileiros não tinham, principalmente quando Dom João esteve aqui e quando Dom Pedro era o governante. Então eles continuaram, eles conservaram aqueles privilégios dado aos portugueses, tá? Então isso gerava um atrito entre brasileiros e portugueses aí, que os portugueses muitas das vezes controlavam o comércio ali, monopolizavam, e os brasileiros não aceitavam isso, tá? No interior, o conflito era em torno de senhores de engenho que apoiavam os liberais e não se conformaram com o governante nomeado para ser o presidente da província ali de Pernambuco, tá? O presidente da província de Pernambuco, foi nomeado pelo imperador e ele era conservador. Isso desagradou bastante os liberais e acabou gerando o conflito, né? Aí é Pernambuco no século XIX. Quando o Chichorro da Gama foi nomeado presidente da província, a insatisfação dos liberais aumentou ainda mais. Por quê? Porque o Chichorro da Gama, ele era da linha conservadora e ele não foi o indicado pelos liberais. O que acontece, gente, é que em Pernambuco o número de liberais era muito grande. Então, era, vamos dizer assim, das províncias, ela era a mais liberal do Brasil. Então, eles queriam um governante para a província de Pernambuco que fosse da linha deles, que defendesse o interesse deles, tá? Os líderes do movimento foi o Pedro Ivo e o Borges da Fonseca. O Borges da Fonseca, ele era jornalista, ele era o dono do Diário Novo. E esse Borges da Fonseca, ele escreveu o Manifesto ao Mundo, tá? E havia um outro líder, que era o Joaquim Nunes Machado, tá? Então, basicamente, né, de todos os liberais, esses três foram os que mais se destacaram. A Revolução Praieira foi uma revolta de caráter liberal e federalista, ou seja, federalista, falou em federalismo, a gente está falando de maior autonomia para as províncias, tá? Ocorrida na província de Pernambuco entre os anos de 1848 e 1850. Então foi uma revolta que durou 2 anos, tá? Foi uma revolta longa. Dentre as várias revoltas ocorridas durante o Império, esta foi a última. Ganhou o nome de Praieira, pois a sede do jornal, comandada pelos liberais revoltosos, chamados Praieira, localizava-se na Rua da Praia, que eu já tinha falado para vocês, tá? Então a revolta ela vai eclodir aqui em Recife, mas ela não ficará só em Recife, ela vai se espalhar, vai atingir Olinda, tá? Vai inclusive chegar a Paraíba, tá? E ao norte da Bahia, tá? Para vocês terem uma noção, e também aqui no nordeste do Alagoas. E vai chegar também ao interior por causa daqueles senhores de engenho que eram favoráveis aos liberais. O que o Manifesto ao Mundo, escrito pelo Borges da Fonseca, reivindicava? Nessa época, 1848, gente, estava eclodindo lá na Europa também uma revolta lá em Paris, uma revolução em Paris, que é a Revolução de 1848, né, que é a Primavera dos Povos, e muito influenciada pelos ideais comunistas, socialistas. E o Borges da Fonseca, não é que ele era comunista, ele era socialista, mas ele recebe parte dessa influência, né? Ele algumas coisas ele vai assimilar e ele vai colocar isso no manifesto. O Manifesto ao Mundo era vamos dizer assim, uma manifestação
contrária ao regime imposto no Brasil da monarquia absolutista, né, através do poder moderador. Então ele vai colocar algumas coisas que ele gostaria que mudassem no Brasil. Então o pedido desse manifesto ao mundo, primeira coisa, era direito ao voto livre e universal. O que é isso, voto livre e universal? Voto livre para que todos pudessem votar, e universal, todos mesmo, homens e mulheres, que na época só homens podiam votar e pessoas ricas, tá? Então o voto livre era para qualquer pessoa, independente da renda dela. Liberdade de imprensa, tá? Que seria aí a liberdade para os jornais poderem se manifestar, escreverem os artigos que quisessem, independente se era a favor ou contra o imperador, tá? O comércio de varejo só para os brasileiros, esse foi um dos estopins do conflito, porque o comércio do varejo era controlado, era monopolizado ainda pelos portugueses, então ele queria que fosse somente um direito dos brasileiros. Extinção do poder moderador, o que dava poderes excessivos ao imperador, né, fazia com que ele fosse absolutista, ou quase absolutista. Então ele queria que acabasse com o poder moderador para que o imperador tivesse limitações no seu poder. Expulsão dos portugueses, então é um movimento xenófobo, né? Eles não gostavam dos portugueses em Pernambuco. E a instauração do federalismo, né? Que é a defesa da autonomia para as províncias. O movimento dura 2 anos, né? Espalhando-se para praticamente todo o interior de Pernambuco, com muitas mortes, mas o resultado é que foi controlado a revolta e eles conseguiram conter os revoltosos, e Dom Pedro II, depois disso, não terá mais problemas no Brasil em decorrência de revoltas provinciais, tá bom? Fiquem com Deus, até o próximo vídeo, gente.